Olá, tudo bom? Eu sou o professor Jonathan Coutinho, professor de História, Filosofia, Sociologia da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E nesse videozinho aqui, novo vídeo, vou tratar com vocês um pouquinho sobre a filosofia, dentro desse projeto de ajudar vocês a estudarem em casa, aqueles que precisam ficar em casa, querem estudar, se preparar para Enem, para vestibulares, e para quem quer entender um pouquinho mais sobre as ciências humanas, especialmente a história, a filosofia e a sociologia. Bem, nesse vídeo aqui que eu preparei hoje, nós vamos falar um pouquinho dentro da filosofia, de que modo a filosofia ela trata e aborda a política. Tá? A política que é um tema de suma importância na humanidade, ela não pode ficar só restrita aos chamados políticos profissionais, porque, como disse o Aristóteles, o filósofo Aristóteles, já na antiguidade, o ser humano é um ser político. Então, o ser humano, em sua essência, é um ser político. Então, a política ela não pode ficar restrita nas mãos de meia dúzia de pessoas, já que todos nós fazemos política cotidianamente, a gente querendo ou não, a gente sabendo ou não, né? Mesmo que a gente diga muitas vezes que a gente não gosta de política, na verdade, as pessoas que dizem que não gostam de política, na verdade, elas não gostam da chamada política profissional, dos partidos ou dos agentes políticos que estão no poder. Na verdade, a pessoa, quando ela diz isso, ela está fazendo uma crítica ao sistema político, né? O sistema político nosso, que é representativo, não está agradando essas pessoas, essa pessoa que diz isso, né? Que tem essa perspectiva. Então, não gostar da política, né? A pessoa que diz que não gosta da política, na verdade, ela não gosta da politicagem, né? Daquela política cotidiana de tramas, de acordos escusos, de corrupção. Mas a política ela não é isso, né? Ou ela não é só isso, né? A corrupção, a violência política, os desvios políticos, na verdade, elas são sintomas ou são consequências, né, de um mau uso da política, ou de uma política desvirtuada, de uma política que não é democrática, ou de uma política que não é feita de uma maneira republicana, né, ou seja, para a coisa pública, para o povo. Então, mesmo você dizendo que não gosta de política, você faz política cotidianamente, né? A sua própria postura de não querer se informar sobre a política, de dizer que político é tudo igual, político é tudo corrupto, isso é uma atitude política sua, tá? E não contribui, né? Além de não contribuir para uma boa política, ela contribui para uma má política. Porque na medida em que você não se informa, que você não participa, que você não intervém na política, você contribui para que haja um mau uso dessa política e para que pessoas que pensam diferente de você e que ajam diferente de você e que tenham uma postura desvirtuante do uso da política, ajam. Então, é importante que, mais do que nunca, inclusive na história do Brasil, nós nos envolvamos com política. E se envolver com política não significa dizer se candidatar à política, até pode ser um cargo político, mas significa entender, compreender, né? Que qualquer coisa da nossa vida é política. Se você, por exemplo, estuda numa escola pública, você tem que saber de política. Por quê? De onde vem o dinheiro que sustenta a sua escola pública, né? Esse dinheiro está sendo bem utilizado ou não? Tá? Quais são as diretrizes político-pedagógicas que regem a sua escola, né? Quem é o governador do seu estado? Quem é o seu secretário de educação? Que são aqueles que, na hierarquia, estruturam o sistema educacional no qual você estuda, por exemplo, né? Então, participar da política é um ato cidadão, né? Então, é importante. Mas vamos traçar aqui rapidamente um pouquinho sobre a história da política. A política ela tem uma história também, tá? A política, da maneira como nós conhecemos hoje, né, ela surge na Grécia
antiga, tá? Os antigos gregos, por volta do século 3, 4, 5 antes de Cristo, nasce o que nós entendemos hoje como política, e política sendo a formulação de um sistema de poder representativo ou autoritário, enfim. Isso significa que antes da Grécia não existia política? Existia, mas estamos falando aqui política num sentido mais contemporâneo, mais moderno, tá? No sentido de formular um sistema e pensar e atuar nesse sistema de poder, tudo bem? Então, os gregos, eles inventaram na polis de Atenas, né, o sistema de democracia, que é o governo do povo e para o povo, tá? Mas é importante entender que a política ela é algo mais abrangente do que a democracia. A democracia é uma forma de organização social e política, tá? Onde o povo detém o controle do poder. Tá? Então, para deter, o povo detendo, né, o controle do poder, ele detém e com isso ele pode agir politicamente. Ele faz política na democracia. Mas não existe política só em democracia. Existe política em ditaduras também, em impérios, em reinados, enfim. Tá? A política, então, ela pode ser entendida a partir dos gregos, né, como a arte do consenso, do diálogo, do compromisso, isso nas democracias. Então, a política moderna é a política do consenso, do diálogo. Por que nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, 513 deputados, 81 senadores? Né? Em tese, eles nos representam e eles dialogam, conversam para entrar em um consenso e aprovar ou não leis. Tá? Então, a política, a boa política, a política democrática, a política para o povo, para a res pública, para a coisa pública, para o bem comum, ela deve partir de um diálogo, de um consenso. Qualquer coisa fora disso é um governo ou uma postura autoritária. Tá bom? Tanto que a própria palavra política vem de polis, que é cidade em grego. Então, a boa política é aquela política feita para a cidade, ou seja, para o povo, para a população, e não apenas para resguardar interesses específicos de um determinado grupo que está no poder. Isso a gente vai entender lá atrás, que a gente já falou como politicagem, tudo bem? Então, a política, entendida também como polis, né, que vem do grego, ela deve ser autárquica, ou seja, guiar a si mesma, autarquia, ou seja, um governo próprio, o povo governando a sua política. Então, para você se autogovernar, a política, entender o conceito de política, nesse sentido, é importante. Mas há uma grande diferença entre a democracia ateniense, né, e a democracia atual, ou pelo menos a democracia liberal do século XIX para cá. Aliás, abrindo um parênteses, né, existem uma multiplicidade de democracias. Democracia é um termo muito difícil de se generalizar, né? Já que existem diferentes experiências que nos mostram diferentes modelos de democracia. Existe uma democracia liberal, uma democracia social, democracias participativas, enfim, diferentes modelos de democracia. Isso é muito importante, né? Para a gente não achar que democracia é só, por exemplo, a gente vai lá, vota nos nossos representantes, acabou. A gente está exercendo a nossa democracia. Não. Isso é um modelo de democracia, democracia liberal, que você participa ali, no caso do Brasil, de 2 em 2 anos, vai lá, vota, pronto, acabou. Então, existem democracias mais aprofundadas, né, que são democracias sociais, onde o povo ele participa não só nas eleições, mas participa da vida política da sua cidade, da sua sociedade, 24 horas por dia. Tá? Então, a democracia praticada na Grécia Antiga, na polis de Atenas, tá? Era, para começar, uma democracia direta, ou seja, todos os cidadãos atenienses podiam participar da política, que é diferente de hoje, onde nós temos uma democracia indireta. Hoje, todo cidadão escolhe os representantes e esses representantes é que vão decidir a política, pensando ainda num tipo específico só de democracia atual, que é a democracia
liberal, onde nós escolhemos os representantes e aí pronto, acabou a nossa participação, vai ser com eles agora. Tá? Isso ocorre por quê? Porque na Grécia Antiga, na Polis de Atenas, a gente está falando de uma cidade, existiam poucos cidadãos. Quem era cidadão na Grécia Antiga? Era o homem livre e ateniense. Ou seja, mulher não participava da política, o escravo não participava da política e o estrangeiro não participava da política. Isso dava um número reduzido de pessoas, e esse número reduzido podia deliberar, cada um pedindo a palavra, deliberar sobre um assunto. Hoje não dá. Hoje, cidadão é qualquer brasileiro. Então, como reunir 200 bilhões de pessoas para votar em cada projeto de lei, para verificar cada questão? Não tem como. Por isso, hoje nós temos uma democracia indireta, ou também democracia representativa, onde nós votamos e escolhemos nosso representante. Agora, dica para uma boa política, a gente não pode parar por aí. A gente vai lá, vota e acabou. Não. Numa democracia representativa, nós escolhemos os representantes, mas a nossa função política, enquanto cidadão, ela não para por aí. Existem outros meios de participação política que não só o voto. Né? Existe a pressão popular, né? Você pode mandar e-mail, se manifestar pela internet, por exemplo. Existem as greves, passeatas na rua, né? Existem abaixos assinados que a gente pode fazer para derrubar um político que está saindo ali do que foi acordado na eleição. A gente tem mecanismo na justiça para entrar na justiça contra uma determinada política ou contra uma determinada situação. Existem protestos dos mais diversos possíveis, como já falei, como as greves, as manifestações, mais violentos ou menos violentos, enfim. O saldo aqui, para concluir, então, é entender que nós devemos sim nos interessar pela política. Não diga que você não gosta de política, porque a política ela gosta de você, né? A gente não vai sair do mundo, né? A gente não vai morar na Lua e não vai participar de nada, não. Se você toma um café, se você vai na rua, se você pega um ônibus, se você frequenta uma escola pública, se você vota ou se você deixa de votar, né? Isso é uma atitude política, você gostando ou não. E é importante, por isso, então, ficar sempre atento à política. Ok? Bom, isso foi só um videozinho para entender um pouquinho qual contribuição a filosofia pode dar à política. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o ok e se inscrever no canal. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.